Meritíssima senhora juíza, nobre colega Wilson, Caércio, senhores jurados, prazer estar aqui com os senhores, para a gente definir realmente o que aconteceu com Dilermando e o senhor Euclides da Cunha. Pois bem, depois de ouvir a doutora Júlia Nagano falar, torna-se até desnecessário fazer algum complemento. Mas eu gostaria de enaltecer pequenos detalhes para que os senhores possam, senhores jurados, tomar uma decisão limpa, íntegra, de acordo com aquilo que a vossa consciência determinar. Eu gostaria de lembrar que Dilermando não levou Ana para o motel uma noite, 2 noites, 1 mês, 6 meses, 1 ano. Não, senhores, não foi 1 ano, não foi 2 anos, não foi 3 anos, foram 4 anos de afronte. Dilermando vem afrontando Euclides da Cunha por 4 anos ininterruptos. A legítima defesa poderia até se aplicar se não houvesse essa incidência durante tanto tempo. Se entra um ladrão na minha casa e eu entro em embate com ele, eu brigo com ele, acontece alguma coisa, legítima defesa, tudo bem. Mas durante 4 anos, eu gostaria que vocês registrassem isso, esses 4 anos que Dilermando vem afrontando Euclides da Cunha. E pasmem, a sociedade cobrava uma atitude dele. A sociedade ficava no aguardo. Euclides não vai reagir? Quando nasceu o primeiro filho... Ele deveria ter dado o divórcio a ela. Essa era a reação que ele teria que ter feito. Por que ele não deu o divórcio que ela tanto pediu? Doutor Wilson, o senhor terá igual tempo para o senhor colocar as suas infundadas alegações. O senhor aguarde a sua vez. Quando nasceu Mauro, o primeiro filho, que era filho de Dilermando, vejam os senhores o que aconteceu. Euclides colocou o menino em nome dele, colocou o Mauro em nome dele, porque Euclides queria abafar, queria resolver aquela situação, não queria o divórcio, colocou o menino em nome dele. Ele não queria o divórcio, Wilson, né? A palavra está com a defesa, com a acusação, por favor. O senhor vai ter todo o tempo disponível, doutor. Não tenha pressa. O senhor está com pressa por quê? Senhor Antônio, continue, por favor. Numa briga, numa discussão, Euclides da Cunha com Ana, sua esposa, Euclides teve a infelicidade de dizer: você está proibida de dar de mamar à criança. Ora, senhores, numa briga, no nervoso, quando ela ouviu isso, tá bom, deixe que a criança morra. Eu ponho a culpa mais tarde em você. Senhores, eu gosto de fazer analogias. Aqui em Peruíbe, na nossa região, tem um pássaro muito conhecido de todos nós. É o quero-quero. As perninhas dele é fina, mais fina do que um lápis. O bico do quero-quero é flexível, é como um beija-flor. Mas quando o quero-quero está com seus filhotes, ele solta um granido, ele espanta cachorros que tentam pegar os filhotes dele. Ele se incorpora, ele se transforma, ele se avoluma, ele tem 10 centímetros de altura, mas ele enfrenta um homem de 2 metros de altura. Ninguém mexe com os filhotes do quero-quero. Mas Ana, um ser humano dotado da razão, não foi mulher suficiente para abrir uma porta,
para se valer do momento em que Euclides dormia e fosse lá dar de mamar à criança. Ela que vinha pulando a cerca durante tanto tempo, não pulou uma janela para dar de mamar à criança. E agora quer colocar a culpa da morte do menino nas costas de Euclides da Cunha. Pasmem, senhores. Vejam bem, ela poderia ter dito para ele, o pai, Dilermando, sequestra essa criança, a gente leva para algum lugar onde possa ter comida para ela. Mas ele não foi capaz de fazer isso, porque os valores dele são outros. Senhores, Euclides da Cunha era um homem, funcionário público, aceitou um trabalho no Acre, quase 5 mil quilômetros de distância da sua própria casa. Por que ele fez isso? Ele queria dar conforto para a família. Ele queria cumprir com a sua missão de marido. Nesse tempo, o que fez Dilermando? Valendo-se da ausência do marido. Foi lá. Começou um romance com Ana, que durou 4 anos. Sabem o que esse homem fazia? Ele fazia compras para si. E mandava a conta lá para ela pagar, porque sabia que ela ia pegar dinheiro com o Euclides da Cunha. Isso durante 4 anos, senhores. A defesa vai vir aqui e vai tentar confundir os senhores na legítima defesa. E esquece que não prestou atenção que ali existia uma legítima esposa, a esposa de Euclides da Cunha. Agora a gente vai falar em legítima defesa. Não prestou atenção que ali existia filhos legítimos, marido legítimos, e agora quer a legítima defesa. Quando Euclides chegou de viagem, senhores, pasmem, ele já morando com Ana e com os filhos. Euclides vem vindo de viagem. Sabe o que ele fez? Foi lá receber Euclides da Cunha como se fosse um amigo da família. Cínico, 1000 vezes cínico. Foi receber o marido como se fosse um amigo da família. Entendam, por favor, esse tipo de provocação. Até quando que Euclides ia suportar isso? A sociedade cobrando dele. Sabe o que ele fazia nos fins de semana? Dilermando? Ia visitar a família de Euclides da Cunha com a mulher. Dá para os senhores entender onde é que nós estamos? O grau de cinismo desse homem? Senhores, no dia do embate, no dia do tiroteio, Euclides já estava morto e a arma ainda estava nas mãos dele. Quando acabou o tiroteio, Ana e as crianças saíram do quarto e vieram ver o que aconteceu, naturalmente. Quando Solon, o filho mais velho de Euclides da Cunha, viu o pai morto, ele correu até as mãos do pai e tentou pegar a arma para poder atirar em Dilermando. Ainda bem que ele não conseguiu. Ainda bem que o Dinorá o desarmou. Mas agora eu pergunto para os senhores. Por favor, analisem o grau
o quanto esse menino deve ter sofrido por problemas psíquicos. Ele vê o pai morto, e o assassino agora vai ser o padrasto dele. Veja o grau de maldade desse homem. E agora será que nós podemos colocar esse homem na rua? De forma alguma, senhores. De forma alguma, senhores. Como cresceu Solon? Convivendo com essa imagem. E o assassino do pai dele, agora padrasto, marido da mãe dele. Por favor, tentem vir comigo analisar as consequências desse crime que esse homem poderia simplesmente ter evitado, porque Ana tinha 13 anos mais velha do que ele. Ele poderia muito bem ter arrumado uma mulher da idade dele, mas o que ele quis? Uma mulher casada. Na realidade, senhores, o que ele queria, ele com 17 anos de idade, um homem com 17 anos de idade, ele está na flor da idade. Sexualmente é o melhor momento do homem. O que ele queria? Satisfazer única e simplesmente os desejos da sua carne. E encontrou a tonta da Ana, que gostou. Ele não amava ninguém, porque se ele amasse e se tivesse responsabilidade, ele diria para ela: Ana, separa do seu marido, aí eu caso com você. Mas não era isso que ele queria. Ele queria satisfazer os desejos da sua carne. Senhores, eu gostaria, para encerrar a minha fala, fazendo algumas considerações, fazendo uma pequena consideração. Se nós viermos a aceitar, se o júri, se o conselho de sentença vier a aceitar a legítima defesa. Porque, senhores, vejam bem, fiz questão de trazer Código de Ética, danos morais, porque moralmente, o que ele fez com Euclides? Um dano moral incorrigível. O que eu trouxe? A Bíblia Sagrada. O que a defesa trouxe? O que a defesa vai apresentar para os senhores? Eu fiz questão de colocar nesse papelzinho. Artigo número 25. Pegaram lá, artigo 25 do Código Penal, eu vou ler. Entende-se por legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou eminente, a direito seu ou de outrem. Acabou. São 23 palavrinhas que a defesa vai tentar trocar pelo tratado de ética, pelo tratado de danos morais, pela Bíblia Sagrada. Colocar esse homem na rua, podem ter certeza, senhores, ele vai tripudiar do soldado que o prendeu. Pode ter certeza disso. Ele vai tripudiar da nossa justiça. Com certeza. Ele vai se dirigir a todos os amantes que ele vê por aí. Ele vai se dirigir aos amantes dizendo assim. Ele vai fazer uma oração meio maluca. Ele vai dizer mais ou menos assim: senhores amantes,
Adultério não é pecado. Adultério não é crime. Talvez seja um pecado. Nós já podemos adulterar à vontade. Eu adulterei, estou livre. Nós já temos, senhores amantes, continuação da oração dele. Nós já temos, senhores amantes, licença para matar. Se o marido ficar atrapalhando, nós já temos licença para matar. É a oração que ele vai fazer. E o diabo vai dizer lá no inferno, amém, irmão? Amém, irmão? Eles propõem a desordem. A defesa vai vir aqui, senhores, e vai propor a desordem. Vai propor o lar de qualquer jeito. Porque ele é um construtor do lar de qualquer jeito, de qualquer forma. O lar sem estabilidade, de qualquer modo. Eu peço aos senhores, não estou pedindo pena máxima, não estou pedindo aqui pena de morte, não estou pedindo aqui prisão perpétua, não, mas ele precisa ser corrigido, exemplarmente. Ou ele é corrigido exemplarmente, ou nós estaremos colocando a sociedade diante dessa situação esdrúxula. Pensem, por favor. Por que nós temos um mau motorista? Por que nós temos um mau corretor de imóveis? Por que nós temos um mau médico? Por que nós temos um mau policial? Podem ter certeza, são frutos dos lares destroçados. Aquele homem é um fabricante de órfãos. Aquele homem é um fabricante de viúvas. E nós temos a obrigação de fazer com que ele pague para que nós tenhamos uma sociedade ordeira. É o que eu tenho para dizer, senhores. Muito obrigado. Com a palavra do